Se o Senhor tocou no seu coração, seja feita a vontade de Deus. Aleluia. Amém? Pode? Amém. Queria colocar uma passagem brevemente, rapidinho, que é só uma oportunidade, não é pregação. Glória a Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, os irmãos veem como as coisas do Senhor é muito sério. E aqui quando eu estava à tarde, pastor, aí eu vou orar de tarde, né? Quando eu chego no meu serviço, eu gosto de orar, porque eu não gosto de cessar minha oração. E o Senhor me exortou com uma passagem muito forte, que está no livro aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E ele disse: meu servo, lê do 1 ao 5. E eu fui ler, porque o Senhor queria me falar. E isso aqui, irmão, essa passagem vai ser para servo de Deus, que não tem medo de pregar o Evangelho. Eita glória! É forte, Jesus! Que não tem medo de afronta do homem. Eita glória! Meu Deus! Que diz assim, meus amados. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 5. 2, 1, 5. Foi forte o que o Senhor me deu. Acharam, irmão? Amém? Amém? Amém. O Senhor falou assim para a boca de Paulo: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-vos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho do Deus grande em combate. Porque a nossa exortação não foi engano, olha só, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho não fosse confiado. Assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra de lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Amém, irmãos? Amém. Aqui o Senhor me exortou grandemente, irmão, porque o Senhor sempre me prometeu me levar em grandes lugares para pregar a fé. Mas Ele me exortava, e também exorta os irmãos, que vocês que querem, ou eu também, o chamado de Deus para carregar o Evangelho, assim como Paulo levava, não era para passar a mão na cabeça de ninguém, com palavras com palavras de alisamento, achando que as coisas do céu é brincadeira. Eita, meu Deus! E Paulo falava, irmão, com a ousadia do céu, dizendo assim, que eu fui chamado, um chamado divino, não para agradar eu e você, mas para agradar o Pai Celestial, que é aquele que me tirou do mundo, e eu creio que tirou você, e você também, meu irmão, não para agradar nem seu pai nem sua mãe, porque também Ele disse que veio trazer uma espada para vocês lutar contra as imundícies desse mundo, com palavras vãs e passageiras, contra a avareza, contra aquilo que não me leva ao céu. Glória, glória, glória! E Paulo falava aos Tessalonicenses, porque começaram a se levantar contra ele mesmo na própria cidade. E Paulo falou: não tenha medo, porque eu estou contando um testemunho que aconteceu lá em Filipe comigo, e eu estou passando isso a vós, e vai acontecer com vós também, e vai acontecer comigo. Porque o servo de Deus não pode ser amado pelo mundo, não pode ser amado pelas trevas, senão não cabe eu e você abrir a boca e falar do Evangelho. Para a imundície, Deus te tirou da imundície, não para a imundície. Aleluia! Não para agradar o homem. Paulo não agradava o homem, irmão. Não quer dizer que você não tem que amar, mas aquilo que o Espírito de Deus mandar, você vai ter que falar, doa o que doer. Eita glória! Aleluia! Glória, glória, glória! Porque, irmão, naquele dia, eu lembro muito bem que 10 dias atrás, eu fui fazer uma visita com um irmão da igreja, numa casa de uns irmãos que estavam meio fracos na fé.
Senhor me deu uma passagem para testemunho dos irmãos aqui, rapidinho. Eu nunca me esqueci mais disso. Em João, na carta de João, no Evangelho de João, capítulo 3, aonde o Senhor mandou falar para aquelas pessoas que estavam ouvindo dentro daquela casa sobre o nascimento de novo nascimento. E eu preguei e eu falei, e na mesma hora, irmão, eu quero que Deus me tire desse altar sem vida, sem o anjo de Deus não desceu do lado. E eu e o servo de Deus, que Deus deu um dom de visão, ele estava anotando aquilo que estava sendo falado. Sabe por quê? Porque naquele dia não tem desculpa. Naquele dia não tem desculpa. Se eu e você não nascer da água do Espírito, não podemos entrar no reino da glória. É por isso que Paulo pregava duro. É por isso que Paulo metia a palavra não para a cabeça de ninguém, mas para nós se convertermos de verdade, abandonar a idolatria, a avareza, a imundícia que esse mundo traz a nossos corpos. Verdade. Sendo assim, não podeis nascer de novo. Nicodemos, não importa a sua posição social, não importa o seu cargo na igreja, importa-nos nascer de novo. Oh, glória! Meu Deus, Pai. Aleluia! E eu creio pela fé, irmão, só uma oportunidade aqui, não é pregação. E eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra. Que nós podemos, irmão, que nós sabemos que cada dia que passa, o mundo está sendo mais atraente ainda. E eu quero contar que eu vim num processo muito grande para estar aqui hoje pregando pela fé. Aonde eu chegava, pastor, na igreja e manifestava com caixa de demônio. Este homem que fala contigo hoje. Jesus! E eu passei, irmão, um grande provação pela fé, porque eu vi o mundo espiritual, tanto do lado maligno como do lado do bem. E o Senhor está aqui agora, anotando. Aleluia! Eu creio pela fé, irmão, porque eu estou me arrumando dos pés à cabeça. Mas não de coisas malignas, mas a presença do Pai Celestial, que testifica da boca do homem que tem compromisso com o céu, a verdade. E vós tem que ser assim também. Aleluia! Porque se não sendo assim, irmão, não tem céu, não tem salvação. É verdade. Se da minha boca só engano, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu. Então, irmãos, a cada dia que se passa, o tempo está abreviado, o tempo está próximo. E que os irmãos venham com essa palavra, irmão. Vamos acordar no sono espiritual e queremos dominar cada dia. Amém, irmão? Amém. Esse irmão fica com essa palavra, pode ser uma oportunidade pela fé, e que Deus possa levantar vocês grandemente, irmão, para a sua glória. Glórias a Deus, Pai. Obrigado por essa oportunidade, pastor. Vim aqui para adorar o nosso Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Quero te dizer isso. E eu vou dizer uma coisa aqui rapidinho, que Deus me lembrou para falar. Presta atenção. Olha, irmão, é importante nós ter conhecimento da Sagrada Escritura. Aleluia. Um dia eu fui visitar uma igreja, nunca cheguei nem vou, porque Deus não manda fazer isso. Pedir nada a ninguém a oportunidade. Cheguei numa casa, não vou citar o nome dessa igreja, e o rapaz, e era Santa Ceia no dia, eu não sabia. E eu conheço minha vida diante de Deus. Ele não conhece. Não julguei segundo a aparência. E ali eu me sentei, falei com o Senhor, senti fortemente a presença de Deus. Mas no momento da Santa Ceia, passaram os obreiros e eu recebi aquele pão, crendo pela fé que era o corpo do Senhor. Mas no momento da oração, me ajoelhei e fechei meus olhos. E de repente eu senti um espanto. Uma mão me pegou e puxou aquele coisa da minha mão, me espantei. Quando eu olhei, tinha um obreiro, era pastor, não sei, e disse: você não pode tomar. E como tinha muita gente, estava em encaminhamento da Santa Ceia, eu olhei para ele e nem entrei na carne, porque servo de Deus está no Espírito. Falei assim: tudo bem. Mas o Senhor me disse que quando acabar, que eu vou chamar ele e explicar, porque ele não deve fazer isso com ninguém. Em primeiro lugar, nem eu e nem você
conhece a vida espiritual de ninguém. Você não ser Deus revelando. Porque ele disse, alguns tomam para condenação e outros para frutificação. Ou seja, mais relevante espiritualmente. Você não sabe, não. Ou você se conhece na hora de tomar a Santa Ceia. Você não pode dizer que ninguém está pronto. Eu nunca vi isso na Bíblia. E aí, irmãos, eu falei educadamente, olha homem, eu chamei ele, irmão. E ali, irmão, se fosse uma pessoa nova na fé, ele tinha se abatido. Se fosse uma pessoa talvez que não tivesse experiência com Deus, tinha se abatido, irmão. É importante a gente ter conhecimento da Sagrada Escritura. Por isso que eu lhe disse, pastor, nesse momento aqui, que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus te deu um ministério, eu não sei, eu vim pela fé, e Ele te deu um ministério espiritual da parte do Senhor, você acha que eu não faço parte de ti como corpo de Cristo? Você acha? Ele não vai fazer exceção de pessoas, irmão. Nós estamos no mesmo caminho. E tem muitas pessoas que fazem exceção de pessoas. Verdade. Porque acha que está em outra congregação visitando. Eu não faço parte do corpo de Cristo. Vamos ter entendimento, irmão. Nosso inimigo não é nós, não. Viu? Agradeço a oportunidade, irmão, em nome de Jesus. Amém?